Oi, gente, boa noite, tudo bem? Aqui é a professora Priscila. É, Hoje foi combinado uma live pré-férias, né, com a professora Kaliane. Boa noite. E ela vai entrar, né, para participar aqui da live. Ela é a mais importante da peça aqui, que a gente vai fazer uma live, certo? Ela vai entrar agora. Ela tá entrando aqui, vou aguardar. Boa Boa noite, noite. gente. Boa Oi, noite. Pati. Seja bem-vinda, Kaliane. Então, estava falando aqui com o pessoal, né, sobre a nossa live. A pauta é bem diferente, né? Porque hoje começaram as provas, né? Os provões aí de linguagens e códigos. Hoje foi bem corrido, né? Todo mundo fazendo prova. Amanhã também, né? E segunda. Mas terça-feira, todo mundo de férias, né? E é esse o Exato. tema da nossa live de hoje, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre essas férias escolares do ano de 2020, que vai ser totalmente diferente, né? Vai entrar para a história, né? Vai ser uma coisa que vai marcar, né? Uma coisa totalmente diferente dos outros anos, né? Das outras férias que nós tivemos. Então, a gente preparou aqui com muito carinho, né? Nossa pauta. Vai ser uma coisa super relax, né? Todo mundo estava perguntando se ia ser aula, mas é um bate e volta, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tudo que a gente já conversou, né? E a gente vai começar, gente, com nossos relatos, né? A gente tá todo mundo aqui com essa carinha, né? Mas nós passamos por 3 meses difíceis, né? Muito difícil de lidar, né? Uma coisa totalmente diferente, mudou nossa rotina. A gente se tornou outra pessoa, né? Quando a gente retornar para a escola, a gente vai acabar sendo outra pessoa, né? Nós adquirimos personalidades diferentes, né? Mas a rotina parece que melhorou, né, Kaliane? A gente começou a se aproximar mais ainda dos alunos, né? Mexer Com o em passar do tempo, né, a gente foi se tecnologia, adaptando. É, mexendo com tecnologia, né? Virando digital influencer. E aí, como é, Matheus? Eu não estou entendendo. Para mim tá tá parecendo. parecendo quando ele tinha 18 anos. Ah, e aí, uma coisa totalmente diferente que a gente viu, né, no começo, uma realidade, mas que a gente está aqui para compartilhar, né, um pouquinho do nosso relato como professora, né? Na semana passada foi relatos de alunos, e vocês vão conhecer um pouquinho da história da Kaliane, a minha, né? Nós temos realidades diferentes, né? Totalmente diferentes. Nós somos casadas, mas É. também temos uma rotina diferente, né? Ela tem filho pequeno, né? Cuida de casa também. Então a gente precisa compartilhar com vocês que nós também tivemos que mudar nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano. E vai começar com a Kaliane. Ela vai contar um pouquinho, né? Sobre esse relato. E aí? Bem, gente, boa noite aos que estão aqui. Minha primeira live, né, com a Priscila. Eu insisti para que fosse com a Priscila, porque ela já é top das lives, né? Então, assim, tô começando agora. Mas, assim, para falar para vocês sobre essa experiência que foi e está sendo fenomenal, né? Em que sentido essa palavra fenomenal? Porque é algo que ninguém esperava, né? Realmente é um fenômeno, né? Que ninguém esperava passar por isso, mas que os primeiros meses foram bem mais difíceis, né? A gente teve que ficar em casa. Nós ainda estamos em casa, mas assim, nós tivemos que ficar muito mais em casa, apreensivos, sem tanta informação. E aí, com o passar do tempo, nós fomos buscando mais informação, nos dedicando cada vez mais a. Oi, tia Pati. Tia Pati está falando, oi, tia Cali. Então, assim, a gente está se adaptando a tudo, né? Ao trabalho home office, né? Que para mim foi uma experiência bem diferente, assim, eu não sou das tecnologias, né, eu tive que me adaptar a isso, contei muito com o apoio de várias pessoas, né, tanto de dentro de casa quanto da Priscila, da escola, né,
Então, assim, a gente teve que se adaptar tanto a essa parte tecnológica, como também a estar isolado, né, dos nossos entes queridos, né, que, por exemplo, eu fiquei distante da minha mãe, da minha família, né, só com a família de dentro de casa, né, que é meu esposo e meu filho. Então foi um período muito diferente, mas também nós tivemos momentos de alegria, né? Momentos de estar mais junto com os de casa, né? E a gente foi se adaptando a isso, né? A gente foi se adaptando a trabalhar em casa, a se organizar, como a Priscila falou. Eu tenho um filhinho de 4 anos, não é nada fácil dar aula com ele. Eu tinha que... Comecei a bolar estratégias com ele, né? De no momento da minha aula ele assistir um filminho, e aí eu fazia um balde grande de pipoca, eu colocava água, o suquinho do lado, e vai assistir o filme e eu vou dar aula. Toda uma estratégia. E o meu esposo continuou trabalhando, né? Ele passou os 2 primeiros meses em casa e depois teve que retornar, porque a atividade dele estava dentro do atividades essenciais para o retorno. E aí, agora, eu estou me sentindo bem mais tranquila, né? Com as aulas Google Meet, Classroom, né? A gente está trabalhando com os alunos sempre contato no WhatsApp, né? Instagram. A gente tem tentado manter esse vínculo, né? Sempre com os nossos alunos, para não se distanciar. A gente está isolado, né? Fisicamente, mas assim, graças às redes sociais, a gente consegue manter contato direto com os nossos alunos, né? E familiares também, né? Então é isso. Compartilhar um pouquinho do meu relato. Logo quando a Kaliane, né, muito minha amiga, a gente compartilha disso, né? Mas logo no começo da pandemia, eu criei várias estratégias, né? Todo mundo viu como foi, né? Essas estratégias de criar um Google Drive, criar uma pasta virtual, né? Tentar entrar em contato, fazer grupo no WhatsApp. Então foram várias estratégias, mas no começo a gente achava que ia ser o quê? 15 dias, né? Um mês. A gente não pensaria que ia ser uma coisa assim tarde, né? Uma coisa que ia durar tanto tempo. E aí foi se estendendo, e a gente recebendo pacote, e a gente recebendo reclamação também, né? Mas o que a gente tira de proveito aqui, que nós temos pontos negativos, né? De toda uma situação, a gente tira os aprendizados, né? A gente, em todas as aulas de PDT, né? Que a gente é PDT, a gente reforça esse foco, né? Do aluno não perder o foco nos estudos, por mais que a gente esteja longe, a gente tá presente, né? A gente se mantém presente nas redes sociais, no WhatsApp, né? A gente libera até no WhatsApp até não sei quantas horas da noite, né? A gente fica conversando com o aluno. Mas é muito importante esse relacionamento, essa aproximação. E foi o que eu mais me surpreendi, né? Com o meu papel como professora. Coisa que eu não fazia tanto no colégio, né? Que era mexer com tecnologia. Parece que eu virei uma hacker. Procurando coisa, procurando métodos, passar vídeo em aula. Eu nunca pensei que eu ia criando tutorial, né? Criando tutoriais Priscila. Então, coisa assim que eu nunca que eu iria virar uma influencer, né? Uma pessoa tinha que estar à frente, porque eu me senti na necessidade de ajudar meus colegas e ajudar meus alunos, né? E aí, esse relato foi mais apreensivo, porque eu me sobrecarreguei logo no começo, né? Tava numa necessidade muito grande de me cobrando e tal. E eu vi os próprios alunos também se cobrando. Só que aí a minha lição disso tudo é que a gente não precisa, a gente tem que saber os nossos limites, né? A gente não é super-heróis. Pronto, no começo também eu fiquei mais tensa, né? Também. Assim, eu acho que o começo, para todo mundo, foi muito tenso, né? Assim, como eu estava te falando, né? Assim, aquela... Sem saber o que vai dar, a gente não sabia até quando seria, né? A gente não sabia todas as informações e, assim, no começo a Seduc, né? Cefol, todos foram criando também suas ferramentas, porque a gente começou... a gente não sabia que ia entrar em quarentena, não teve um plano, né, assim, antes. Daqui a um mês ns vamos ter que ter o isolamento social. Não, foi amanhã
nós vamos ter que ficar em casa, isolados, e aí tudo foi acontecendo, né? Foi acontecendo aos poucos, e a gente teve que se adaptar. E aí a SEDUC, CEFO, a nossa coordenação, né, direção, Franci, Ângela, Vinícius, Valdiana, Valéria, todos, né, foram se apoiando e estudando, analisando as melhores formas para que nós, professores, pudéssemos alcançar os nossos alunos, né? Então, assim, a gente teve todo esse suporte e graças, como eu falei, a você também, Priscila, que criou vários tutoriais, foi dando direcionamento, porque eu não tinha como parar para estudar a internet em si, né? Estudar essa parte mesmo dessa dinâmica, né? Porque eu sou aluna de mestrado, né? Eu esqueci esse Já ia detalhe. falar isso aí. Mãe, né, de um menino de 4, dona de casa, né? Que lava, faz tudo em casa, esposa, e aí eu tive que manter, né, assim, esse lado também do mestrado, né, estudar, continuar estudando, fazendo a minha dissertação, né, que está nessas fases, assim, finais, eu estou escrevendo, mandando para o orientador, aí o orientador manda de volta, com um monte de coisa para ajeitar, então, assim, é uma fase também bem tensa. Claro que a gente está tendo apoio também da UES, né? Que meu mestrado é pela UES, está tendo apoio, que está todo mundo entendendo, né? Que esse período de isolamento, a gente não pode estar sendo cobrado excessivamente. Como a gente fala, né, para os alunos, a gente cobra os nossos alunos, a gente incentiva, mas a gente diz para eles e a gente busca entender o lado de cada um. Né? Muitos deles não estão tendo tanto acesso à internet, tiveram que buscar opções de trabalho, né? Por alguma dificuldade financeira nessa quarentena tiveram que buscar algum trabalho extra. Então, assim, a gente está entendendo cada caso do nosso aluno, né? E a gente está buscando chegar da forma que ele consegue acessar, que seja por uma ligação, a gente entra em contato por telefone, por WhatsApp, como eu falei, Instagram. Se ele não consegue assistir uma aula no Google Meet, a gente grava um áudio e manda. A gente tem feito várias, né, coisas para que o nosso aluno não fique distante da escola. Então, assim, esse meu corre-corre diário, né, de casa, filho, família, e ainda o estudo e o trabalho da escola, eu não tinha como me dedicar tanto a estudar as ferramentas da internet. Então, veio a Priscila, e aí foi criando tutoriais e foi ajudando tanto a mim quanto a outros professores, né? Para dar esse suporte que a gente, assim, até agora, graças a Deus, a gente tem tido um bom retorno dos nossos alunos, né? Assim, eu sou PDT de uma turma maravilhosa, né? Terceiro B. E, assim, eu tenho 34 alunos e dos meus 34 alunos eu tenho tido só 2 alunos que estão com uma dificuldade maior. E essa semana, um desses 2, ele começou a participar das aulas, né, via Google Meet. Então, assim, a maioria deles tem participado, tem mandado suas atividades no Classroom, né, tem entrado em contato no Zap. Então, assim, a gente tem tido um retorno bom. Claro que a gente sabe que no nosso Brasil, né, tem vários estados do país aqui que tem uma dificuldade maior, né, alguns alunos têm uma dificuldade social maior para estar tendo esse acesso, né. Infelizmente, o governo não disponibilizou, né, banda larga, né, para todos os nossos alunos, porque deveria ser assim, né, todos deveriam ter banda larga de internet, acesso livre. Nós vimos vários casos nesse período de pessoas jovens, né, tendo que pegar a internet do vizinho, de um estabelecimento, de uma padaria para poder assistir, pregar atividade, né? Eu vi uma reportagem de uma aluna que o pai teve que montar uma casa na árvore, porque o acesso da internet, ela não conseguia embaixo, ele teve que criar tipo uma casinha na árvore para a criança pegar lá o acesso à internet. Então, são várias limitações que os nossos alunos, né, principalmente da escola pública, enfrentam, mas a gente, assim, está na luta, né? A gente está na luta para ajudar o nosso aluno, e eu acredito que essa luta tem trazido grandes vitórias, né? Verdade. E assim, outra coisa na pauta, né, da nossa live, a gente se apresentou, né, a gente contou um pouquinho do nosso relato para vocês verem que também, por detrás dos bastidores, né, de atividades, de aula no Google Meet, de participações aí nas redes sociais, existe uma vida, né? Uma vida muito atarefada, né, nas diferenças aqui, realidades
nas diferentes realidades de cada professor, né? Tem professores que são sozinhos, mas tem professores que têm uma família imensa, né? Com 2 filhos, por exemplo, a Lea, né? Tem 2 filhos, né? A Janete, que entrou aqui também, tem uma filhinha. Então, assim, os alunos estão vendo aqui as diferentes realidades dos professores, assim como a gente também ficou sabendo das diferenças de vocês, né? Que não é igual da gente. A gente ficou sabendo só um pouquinho durante a pandemia, foi o incrível. O que vocês contaram pra gente, né? Da realidade de vocês, a gente só descobriu agora, né? Eu acho que vocês não tinham tanto esse espaço, achavam. Eu recebi nessa semana uma mãe falando assim, o meu filho achava você chata e agora ele tipo mudou do nada, sei lá, não sei o que foi que ele viu, né, durante a pandemia que melhor Porque eu me acredito viu com assim, outros Priscila, olhos. na escola, acaba que a gente tem muito contato com eles, mas assim, o corre-corre, a movimentação da escola, né? A gente, muitas vezes, a gente conversa com um, com o outro, mas assim, a rede social, ela é muito preciosa, né? Assim, quando a gente tem um contato mesmo via WhatsApp bem pessoal mesmo com o nosso aluno, então eles sentiram que a gente estava mais próximo deles, né? Apesar de ser até incongruente, porque quando a gente está fisicamente próximo, né? Às vezes eles não se chegam tanto para falar algumas coisas da vida deles, né? Eles se sentem um pouco envergonhados, intimidados. E já no WhatsApp eles começam a conversar. Eu tenho um exemplo de um aluno que chegou para mim, não vou dizer nome, disse assim: professora, eu sou muito estranho, eu não gosto de rede social, eu não gosto de aparecer no Google Meet. Ele não entrava no Google Meet porque ele pensava que sempre ia ter que aparecer lá o rostinho dele. Sim. A gente explicou que não ia precisar aparecer, ele poderia deixar lá a foto, né? E aí ele não precisaria necessariamente falar na aula, ele poderia colocar uma pergunta no chat. Então, com o tempo, eles foram vendo e foram se apropriando dessas ferramentas, e aí eles foram se aproximando mais da gente, né? Foram passando por situações de perdas de familiares, né? Nós temos alunos nossos que perderam familiares por causa da Covid, e aí também a gente se aproximou mais com um aconchego, né? Mesmo que seja virtual, mas a gente conversou mais, a gente apoiou, né? A nossa escola estava sempre abraçando o nosso aluno, né? Com isso, com essas perdas. E também com o isolamento, com todo. Tiveram relacionamentos que terminaram, né, por causa do coronavírus. Tiveram várias situações dos nossos alunos que quiseram desistir da escola e a gente puxa, não desiste não, a gente não vai deixar você sair não, de jeito nenhum. Professora, eu não quero ficar, eu vou desistir, eu já estou no 3º ano. Eu vou desistir porque não dá certo, não vai ter mais festa de formatura, a gente não vai ter mais contato com os nossos amigos. Aí quiseram desistir, a gente, não, vocês não vão desistir, a gente vai estar junto, a gente vai continuar. E eu acredito sim, que eu não sei se em agosto, mas eu acredito sim, a gente tem sempre dito isso para eles, né? Que a gente vai voltar sim, de uma forma toda estudada, analisada, né? A nossa Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, tem feito um plano, né? Tem estudado os dados epidemiológicos, né? Como é que está o coronavírus, né? A quarentena, o isolamento, como é que estão os dados das mortes, né? Da Covid, como estão, né? Os leitos dos hospitais aqui em Fortaleza. Então, depois de todo esse estudo, é que a gente está passando por fases, né? Nós estamos na fase 2 de volta, né? De retorno. Né? E nós vamos passar por outras fases, né? Fase 3, fase 4, de reabertura, né? Então, iniciou com comércio, indústrias, aí a gente vai estar voltando agora na fase 2, com alguns restaurantes, algumas lojas, né, também abrindo. Estamos podendo fazer caminhadas, né, e ciclismo de uma forma responsável, né, e cautelosa por algumas vias. Então, aos poucos, as coisas vão voltando, né? Mas a gente tem que sempre lembrar, por isso que nosso foco hoje é férias, né? A gente não falou ainda das férias, mas a gente está entrando nisso. Lembrar que nessas férias, a gente vai ter que ter todo um cuidado diferenciado, né? A gente não pode... Férias, aí larga tudo, esquece coronavírus, acabou, ficou para trás, de jeito nenhum. A gente vai estar sempre lembrando dos cuidados que a gente vai precisar ter, né, Priscila?
por causa desse período de férias. Então, a gente voltou, né? A gente voltou agora, aos poucos, né? O Estado reabriu alguns segmentos, mas aí, para as férias de julho, a gente tem que estar com cuidado, né? Tem que estar com atenção. O que que é permitido a gente fazer, né? De acordo com essas fases, eu vou poder ir para uma praia? Quando vai ser, né, essa abertura das praias? Então, todo esse cuidado a gente vai ter que ter para a gente não passar por um retrocesso. O que mais me preocupa, Priscila, é isso. É a gente achar que está de férias, aí vai pro oba-oba, usando as palavras da tua mãe, né? Férias, oba! Aí vai pro oba-oba, esquece do uso do álcool gel, esquece do uso das máscaras, né? Colocar uma máscarazinha. Tem vários tipos, né? Você pode botar máscaras de todos os tipos. E aí, a gente vai para umas férias com mais cautela. Mas a gente não pode esquecer desse cuidado, né? A gente vai ter que ter cuidado em dois lados. Observar o que vai ser permitido aqui no estado e não esquecer de estar tomando esses cuidados. Lavar sempre as mãos, né? Com água e sabão. Não, se alguém estiver muito próximo, manter um distanciamento, né? Evitar aglomeração, evitar ambientes fechados, né? E aí vai. Priscila, o que você vai fazer nas férias, minha filha? Vai viajar pro travesseiro? Do corredor para casa. Assim, a gente estava falando na última live sobre essas dicas de férias em casa, né? Tem muitas coisas para fazer em casa, né? Mas é muito bom a gente relaxar um pouquinho, ver gente, né? Sair. Ontem eu pedalei. Parece que a gente fica outra pessoa quando a gente dá uma voltinha, né? Essa voltinha tem que ser com responsabilidade mesmo, sim, né? Com consciência. A Cacá tá dizendo que foi com ela tá se entregando que foi com ela que foi pedalar. A gente precisa realmente dar uma voltinha, a gente não pode relaxar, né? Porque se a gente relaxar, a gente vai retroceder mesmo, vai voltar todo aquele processo, né? E assim, eu tava até comentando com meu marido, né? O governador, ele fez tudo o que podia, né? Então, quantas vidas ele não conseguiu salvar com esse isolamento, né? Com esse pensamento aqui do lockdown, né? Que a gente teve todo um processo assim, muitos respeitaram, mas vai de consciência para consciência, né? Mas eu acho que se a gente pensar nesses 30 dias de férias e ter consciência, ficar em casa, sair só se for realmente, né, necessário. Eu quero relaxar. Pronto, eu sou da seguinte opinião, Priscila, assim, os meninos, né, a gente conhece, né, o nosso aluno. Então, assim, a gente sabe que eles não vão ficar mais em casa, né? Então, assim, a gente orienta que eles fiquem em casa, né? Saiam se for estritamente necessário. Mas a gente sabe que é muito difícil. A gente já está há muito tempo dentro de casa. Então, assim, eu particularmente, né, com essa volta, né, de alguns locais, né, podendo ser aberto, aqui no prédio, né, quem mora em condomínio, né? Eu moro em condomínio. Então, aqui no meu condomínio foi liberada, mediante a reserva, né, prévia, a piscina, né, somente a piscina para o uso, né, e ali um ambiente de parquinho para as crianças, né. Então, assim, eu tenho feito uso dessa piscina e desse parquinho, por quê? Né, porque meu filho precisa também de um ar livre, né? Então, assim, você ficar só trancafiado dentro... Eu moro num apartamento bem pequeno. Então, assim, num apartamento pequeno com criança 3, 4 meses, não é bom nem para a cabeça da gente, né? Para a mente da gente. E, assim, prioritariamente, o que eu entendo por doença, né? Eu sou bióloga e farmacêutica, não tenho vasto conhecimento, assim, de microbiologia. Eu não sou especialista em microbiologia, mas o pouco que eu li, eu estudei. E, assim, tenho assistido lives de vários colegas da área, eu vejo que a gente precisa principalmente cuidar do nosso sistema imunológico, certo? Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso sistema imunológico, da nossa saúde, certo? A gente precisa cuidar se alimentando, certo? Bem, comendo frutas, verduras, bebendo bastante água, né? E também ter uma mente fresca, né? Uma mente arejada. Em que sentido? Você dá uma volta, como você fez ontem, ou foi hoje, né? De uma forma cautelosa,
cuidadosa, você pegou sua bicicleta, foi dar uma volta pelos quarteirões próximos à sua casa, e daí, né, prova com certeza, né, de como você é uma pessoa consciente, você foi lá com o álcool gel, evitou tocar em superfícies, evitou o ambiente de aglomeração. Então, esse momento ao ar livre é muito bom para a nossa saúde. Então, em primeiro lugar, é você Demais. tratar da mente, né? E aí, quando você fica trancafiado muito tempo em casa, você começa a comer porcaria, né? Comer chocolate, gordura, né? Muito biscoito, É a refrigerante para os alunos. ansiedade, né? A gente Exato. gera ansiedade, a gente ficar só olhando para o mesmo. Os professores, na semana passada, a gente estava numa reunião de linguagens e códigos, né? Foco na aprendizagem. E aí o professor falou assim: eu vou para um corredor, vejo o mesmo corredor e volto, vou para o mesmo corredor, vejo tudo branco. Como é que eu fico? Não consigo nem preparar uma aula. Aí ele disse que vai para um arrasinho onde tem algumas partes. Aqui em casa, né? No quintal tem árvores, eu já vou para lá, pego um solzinho. Porque eu acho que a vitamina D é uma das vitaminas da alegria. Eu não sei se é É, verdade, Kali, mas é. eu acho que dá um É tchan sim. no nosso dia, né? Eu acho muito E importante também assim, aproveitar para tomar um banho de sol em casa, né? você Quando falou uma tiver coisa a praia. importante. As plantas estão salvando muitas pessoas, né? Quem tem o hábito de cultivar plantas em casa, assim, as plantas já é sabido, né? Que as plantas são muito importantes, né? Para a gente, né? Para os seres vivos de maneira geral. Mas assim, a gente pensar nas plantas sendo cultivadas em casa, né? Por exemplo, aqui em casa a gente tem na varanda uma jabuticabeira, né? Dentro de um jarro. E ainda dá fruto, a jabuticabeirazinha dá lá, a Legal. jabuticabazinha lá no pezinho, a coisa mais linda. E ali a gente tem, né, um pezinho de pimentão, um pezinho de tomate, coisas simples, né, que a gente pode plantar assim numa varandinha pequena, mas esse cultivo, esse contato com a natureza, gente, foi o que me salvou. Porque, assim, eu sou muito natureza mesmo, assim, eu gosto muito de ar livre. Eu nunca fui aquela de gostar de atividade física em academia. Desculpem os que gostam. Mas, assim, eu nunca gostei, né, de marombar em academia. Então, assim, para mim é ciclismo, né, algo do tipo trekking, né, caminhada. Então, assim, ao ar livre, né? Eu tô louca que o Parque do Cocó abra, né? Para eu fazer uma caminhada com a minha família lá, ver ouvir, né, os pássaros, as árvores, né, sentir aquele ambiente ali ao ar livre. Então, as plantas daqui de casa me ajudaram. E outra coisa que me ajudou, além da fé, né, que eu tenho em Deus, mas também ver o céu, né? O Ai, sol, maravilhoso, é. o nascer do sol, o pôr do sol. A gente viu que o céu nesse período, né, ficou mais limpo porque diminuiu também a poluição, né, com todas as paradas, né, que nós tivemos esses meses todos. Então, assim, o céu ficou mais limpo e o sol, o pôr do sol, gente, o meu Instagram era só pôr do sol que eu colocava, né? Assim, eu e o Davi aqui batendo foto do pôr do sol. Porque realmente, gente, a gente precisa buscar, né, dentro da gente e buscar, assim, no nosso local, no nosso ambiente, coisas que nos tragam alegria nesse período, coisas que nos tragam felicidade, né? Além da nossa família, ou quem tem, né? No meu caso eu tenho, mas quem tem o apego a Deus, ou a natureza, o que quer que seja, você tem que se apegar, porque então você pira. Você ficar dentro de casa 3, 4 meses, você Demais. pira. Então, voltando ao assunto das férias, vai para as férias, eu vou para casa de sítio da minha avó. Cuidado, né? Você vai para casa da sua avó, tem certeza que você não está levando o vírus, né, para casa dela? Né? Vai com todos os cuidados, assim, tem que ter todo um cuidado, uma análise na tua casa, né? Você tem que observar bem isso. Eu vou para casa de um primo, certo? Mas aí, como é? Você vai ficar num quarto sozinho ou num quarto aglomerado, né, com outros primos? Isso já não é interessante. Você vai sair, então assim, se você puder e ainda estiver bem fisicamente e mentalmente para você fazer sua atividade física em casa, se alimentar bem em casa e curtir sua casa, lendo bons livros, assistindo boas séries, né? Fazendo as atividades da escola, né? Que no caso férias não vai ter atividade, mas se você quiser continuar Né? estudando para o Enem, né? Continuar lendo livros, estudando, ótimo. Mas se você, professora, eu não aguento mais, eu quero dar uma saidinha, pois que dê uma saidinha responsável, né? De forma responsável. Coloca a máscarazinha, usa o álcool gel, né?
sempre higienizando as mãos, voltando, evitando aglomerações. Se você já teve, né, coronavírus, né, você já teve a Covid, mesmo que tenha sido de uma forma branda, mas que você já detectou, fez exame, foi positivo, você, mesmo assim, você ainda vai ter que se cuidar, né? Qual foi o período que você teve? Você ainda está transmitindo ou não vírus? Você se curou bem, né? E até ainda tem muitos estudos para saber se você vai ou não passar novamente, pegar novamente, né, o coronavírus. Ainda estão estudando isso. Até quanto tempo a sua imunidade vai ficar, né, aquela memória imunológica dos anticorpos em relação ao coronavírus, né? A gente não sabe quanto tempo vai ficar, né? Tem muitas pesquisas para isso. Então, assim, se você puder, você deveria, né, pensar, vou ficar em casa. Vou curtir a minha casa. Se você não tem uma piscina, não mora num prédio, mas se você mora em casa, tem um quintalzinho, vai pro chuveirão, né? Faz um churrasquinho com as pessoas de dentro de casa, né, Priscila? É. Faz ou compra uma piscininha, se não tiver dinheiro, vai no chuveirão. Mas se tiver, compra uma piscininha, bota lá no quintalzão, né? Vai plantar, vai inventar alguma coisa nessas férias, um curso. A Priscila tá fazendo curso de teclado, né, Priscila? Eu tô Treinando fazendo, em casa. eu baixei um aplicativo Plus aqui para aprender a tocar o instrumento. E eu vou, quando voltar pro colégio, eu vou fazer um show de talentos e eu vou participar. Muito bem. Só que não. Ai, A ai. Cacá tá dizendo que fica no quintal para pegar um bronze. Pois é, quem Bronze. pode, né, tem essa estrutura, ótimo. Quem diz assim, eu não tô mais suportando, né, eu não tô bem, eu tô surtando. Pega uma bike, né, e aí usa todo esse cuidado, dá uma voltinha próximo, porque você pode, né, dar uma volta próximo da sua casa de bicicleta, né, ou Ficar caminhando. atento a essas fases, né? Porque muitas Exato, coisas vai abrir, né, cara? A gente estava exato. falando aqui, acompanhar esse processo das fases que o nosso estado está fazendo, né? É uma etapa que a gente precisa acompanhar. Se as pessoas respeitarem, como por exemplo, né, respeitaram aqui na fase 1 que a gente observou, né? A gente está acompanhando aqui a quantidade, né, de contaminações aqui no nosso estado. Nós estamos observando que as pessoas realmente só estão indo para fazer as compras, para poder. A gente sabe como é que está a economia do nosso estado, do nosso país, né, e tudo tal. Mas eu acho que falta a conscientização de muitos e falta também essa continuidade, né? O cuidado, Pronto. continuar com os Exato. Se a cuidados. gente não tiver, se todos não pensarem de uma forma coletiva, né, a gente vai passar, assim, a gente vai acabar retrocedendo, né? A gente vai voltar para o início dessas fases, né, para a fase 1, porque agora estamos na fase 2. Na fase 3 para a fase 4 vão ser liberados alguns estabelecimentos, como também vão ser liberados praias, parques, praças. Então, com essa liberação só vai poder acontecer se a gente seguir, né, cada fase obedecendo, né, todas essas normas de segurança que o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, no caso, né, no nosso caso, Secretaria da Saúde e o nosso governador, né, todos, né, que fazem estudos epidemiológicos, o pessoal da saúde, tem mostrado, né, que a gente tem que continuar com esses cuidados, de preferência continuar em casa, mas aí, como a gente disse, férias, quer dar um rolê? Seja um rolê consciente, né, um rolê próximo da sua casa, um rolê de máscara e álcool gel, evitando aglomeração, né, e principalmente fazer atividade física, lendo bons livros, arejando a mente, né, entrando em contato com os colegas via Zap, e Com a até mesmo com a natureza gente, também, né? Que a gente viva, né? com Entrar a em contato com a natureza. natureza, com as Exato. pessoas, o sol, né? Tomar um banhozinho de sol. A Cacá falou aqui do bronze, mas nem todo mundo. Eu não tenho nenhuma possibilidade de me bronzear aqui do lado, porque tem vizinho do prédio. O Ricardo é meu vizinho, o professor Ricardo. Ele não tá aqui, mas ele é Aí meu fica vizinho, todo mundo então de olho, né? não dá pra se bronzear. Pronto, mas aí a Mas gente um tem banho que ir de sol eu encontrando. acho que melhora muito. Eu acho que dá um tchan. Teve um dia que eu tava muito pra baixo. Foi o dia que eu mais chorei, certo? Chorei, 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 chorei muito. Quando foi no outro dia,
Foi o dia que eu chorei todinho, né? Aí quando foi no outro dia, eu fui arrumar a casa. Aí encontrei um pedacinho de sol num cantinho, né? Porque aqui tem uma árvore enorme na minha casa, né? E aí eu encontrei um solzinho. Gente, eu acho que eu passei uns 10 minutinhos debaixo do sol. Quando eu entrei dentro de casa, eu acho que eu tava outra pessoa. Eu acho que o sol dá Sol uma é vida, vida, né? sol é É, vida. dá uma Gente, vida. sol, assim, além de ser, né, nos ajudar nessa questão do metabolismo da vitamina D, né, dessa modificação da vitamina D no nosso corpo, ele, assim, traz alegria, né? Essa luz solar traz alegria pra gente. Então, quando você tem, assim, observa o sol, né, e até mesmo a gente tem relatos, né, na ciência que um deficiente visual, ele mesmo sem enxergar o sol, né, assim, aquela luz solar, mas ele sente aquela Gente. luz, né, penetrando no corpo. Essa luz, ela traz vida pra gente, né, ela traz saúde mesmo, né, traz energia. Então, assim, é importante a gente ter esse contato, né, com o sol, com a natureza, e tudo isso vai trazendo alegria pra gente, né? Assim, então a gente tá pensando sim, numas férias conscientes, né? E você Eu acho tem que que. cada um vai ter uma rotina totalmente diferente. Como a gente começou a live aqui, as férias de julho de 2020, elas não vão ser iguais da do ano passado. Exatamente hoje está fazendo um ano que eu fui para Colômbia. Colômbia. Estava lá no cruzeiro e tudo tal. Esse ano, meu Deus, eu falei, pra onde é que eu vou? Eu não posso nem para o Porto das Dunas, que eu gosto muito dessa praia. Então, vai ser totalmente diferente, vai ser uma nova rotina, né? Eu vou esquecer Exato. total o trabalho, livro de colégio e tudo. Vou, como você falou, né? Perguntou do teclado. Eu vou me aprofundar nos meus estudos do meu teclado, do meu inglês, porque E vão eu ter tenho que vários voltar cursos, viu, afiada. Priscila, no período de férias, O Fabrício online, né? entrou aqui, ó. Ele é do Juve, né? Fortaleza, nosso representante da nossa escola, né? Oi, Ele vai. Fabrício. A gente vai fazer uma live depois nas férias para falar sobre esses cursos, né? Que o Cuca vai disponibilizar gratuitos, né? Então, acho que vai ter cada professor, aluno, jovem, vai ter a sua rotina diferente. Só que o que a gente está querendo deixar bem claro aqui nessa live, gente, é que vocês precisam curtir as férias com consciência, né? Não Exato. retroceder, não vamos voltar, né, para a fase zero, né? Que Exato. O a gente pior é sofreu isso, é que muito. se a gente não tiver consciência, se a gente não tiver o cuidado e pensar no coletivo, porque como eu estava dizendo, tem pessoas que acham assim, ah, eu já peguei, tô nem aí, né? Tem gente que está pensando assim, e isso não é pensar no coletivo, no global. A gente tem que pensar que se você tá lá, um, você pode ser uma pessoa que está passando ainda o vírus, né? E você pode estar também dando mau exemplo para outras pessoas. Então, assim, você tem que evitar essa aglomeração e esses comportamentos que não são devidos nesse período, né? Tudo dentro das regras que o Estado está preconizando, né? Se a gente cuidar direitinho, gente, a gente vai logo, logo sair dessa situação. Mas se não, como a gente já falou aqui, a gente vai retroceder, a gente vai ficar trancafiado novamente em casa, somente com supermercado e farmácia aberto, né? Então o comércio vai ter que parar de novo, muitas empresas vão quebrar, né? Infelizmente, porque a economia no nosso estado, no nosso país, né, tá muito complicado, né? A gente sabe, assim, eu estava falando até para umas amigas num grupo que eu fui com a minha mãe pro médico ontem, levar lá o médico. E aí, passando por umas ruas, ali pelo caminho da aldeota, gente, é uma tristeza. Tipo um shoppingzinho, várias lojas com a plaquinha aluga, aluga, aluga. Ou seja, essas lojas, as pessoas que antes tinham essas lojas, né, fecharam. Então, assim, essas empresas estão quebrando e a gente tem que ter cuidado com isso. Então, depende, não é do governo somente, né? Não é só deixar o governo agir, a gente tem que agir, né? Pensar no Exatamente. agir local, né? Pensar local, agir local pensando global, né? Agir Pensando local global. pensando global. Então, quando a gente age Verdade. local e pensa global, se a gente agir cuidando da nossa saúde, dos nossos familiares, e pensar globalmente, né, que a gente vai estar ajudando, né, a não passar mais coronavírus para frente, né, a gente não vai estar sendo egoísta em pensar, ah, eu já peguei,
vou ficar aí afora passeando sem máscara, não tô nem aí. Se a gente pensar assim, a gente está sendo egoísta, e aí o nosso Estado vai quebrar. Infelizmente, o nosso Brasil precisa do nosso apoio, né? Se você é brasileiro, independente de qualquer tipo de ordem política aí, que a gente não tá para falar de política, se você é brasileiro, você tem que pensar no seu povo. Então, se você realmente vai pensar no seu povo, você vai ser educado e você vai ser consciente, né, para não estar propagando aí o vírus, né, andando de forma sem proteção. Então, sempre que medidas, Priscila, simples. Você vai espirrar, bota a mão? Não, coloca o braço, né? Porque com a mão você coloca, você pega nos ambientes, né? Você sempre andar com um lencinho, alguma coisa para, né? Quem tá Eu doente, até né? falei Ter contigo essa ontem, não consciência. foi? Tu lembra? Eu mandei um vídeo que eu tenho sinusite, né? Então, quando eu tenho sinusite, isso aqui meu fica tudo inchado. Olho, bochecha, nariz, garganta. Então, é como se fosse uma gripe, mas é uma inflamação do meu corpo que eu passo. É um processo, né? Então, eu não fico em contato com outra pessoa, né? Não beijo meu marido. Não dá, porque é uma inflamação do meu corpo. Eu posso passar para outra pessoa. De uma certa forma, a E sinusite hoje em dia se ninguém torna um sabe, né? vírus, Você né? espirra, ninguém, o pessoal não tá brincando, né? Você espirra, ninguém diz mais Né? saúde. A pessoa sai logo correndo, né? Porque É tá todo mundo com verdade. receio, achando que tudo é coronavírus, né? Tudo é Covid. Então, assim, Verdade. eu passei por essa fase. Graças a Deus, eu estava muito tensa no começo, né? Preocupada, sempre com toda a higiene dentro de casa, né? Cuidados dentro de casa, fazer mercantil, tinha todo aquele cuidado. Ia fazer mercantil prendendo todo o cabelo, sem brinco, sem anel, sem nada, todos os cuidados necessários, né? Chegava em casa e ainda faço isso, higienizando tudo. Só que eu tava surtando, né? Eu tava exagerando nessa questão. Então eu comecei a ver, gente, que a gente precisa investir mais, claro, no nosso sistema imunológico, né? Cuidando da nossa saúde interna, da nossa saúde mental. E aí você vê que o coronavírus, eu sei, eu penso assim, né? Quem não teve, né, ainda vai ter, né? Só que a gente não pode pensar que tudo é coronavírus. Ainda continua tendo sinusite, faringite, né, por outros vírus, né, pode ser até coronavírus, porque também através dos estudos eu descobri, a gente fala de coronavírus, só que esse coronavírus é um novo coronavírus, né, porque já existe coronavírus há muito tempo, né. O próprio vírus da gripe é um tipo de coronavírus, só que esse é o SARS-CoV-2, né, é um vírus que causa uma síndrome respiratória muito grave, né? Então, assim, esse é o diferencial, esse é o preocupante. Mas também os estudos têm ajudado, né? A utilização de medicamentos que a gente já tem no mercado, as pesquisas do pessoal da saúde, né? Que também eu tiro meu chapéu, que eu já trabalhei, né, na área da saúde, eu sei quanto é, assim, complicado, né? Eu trabalhei no HGF, no Hospital HGF, assim, era uma luta, né? A gente no laboratório, faltava um reagente, e a gente fazia de tudo para liberar, né, o resultado daquele paciente. Então, assim, é uma luta. Os profissionais de saúde realmente são de tirar o chapéu, né? Então, assim, eu sei porque eu trabalhei 7 anos lá e, assim, eu tenho várias pessoas, assim, que eu curto demais, porque são pessoas, assim, que são exemplos da área da saúde. Então, graças a esses profissionais de saúde que têm feito estudos, pesquisas, né? A gente já tem vários medicamentos sendo utilizados que estão retirando pessoas, né, dos leitos devido ao Covid, né? A Covid. Então, assim, tudo tende a melhorar, mas depende da gente também, né? A tendência é que as Aquela coisas estão música, né? melhorando. Depende de nós, É, né? exatamente, depende de nós. Então, assim, Depende de nós. continuar com essa consciência, né? É. Eu tava falando que a gente precisa, né, de contato, né? Teve um aluno que falou assim, tia, aula virtual não é a mesma coisa ao vivo. Eu falei assim, realmente não é. Mas para tentar sanar essa distância, né, que a gente está passando, né? Tá todo mundo aqui falando, ai, saudade das aulas, saudade de vocês. A gente também tá morrendo de saudade. A gente não foi feito professores EAD. A gente se formou para ser professores ao vivo, estar lá na sala de aula, passando por toda aquela coisa. E é engraçado que às vezes, até nas aulas online, não sei se tu percebe,
tia, posso ir ao banheiro? Na hora, né? Aquela coisa para poder tentar manter o ritmo de sala de aula. E é muito importante o nosso contato, né, com outro ser humano. Eu não sei se todo mundo é numa casa assim com várias pessoas, né? A Kali, ela tá com 3 pessoas, né? É o filhinho e o marido. Mas tem gente que tá já, né, com muita gente, com 8 pessoas, com 10, ou então tá sozinho. Então, eu acho que a gente precisa realmente procurar o outro, né? Nessas férias, tentar se aproximar. Esquece livro de colégio, esquece essa rotina de Se mandar aproximar dos de atividade. dentro de casa, né? Dos de dentro de casa que Isso, tu tá dos falando. de dentro de casa. E também dos próprios colegas, né? Porque É. teve uma aluna que falou assim, tia, eu ia pro colégio morrendo de saudades do meu colega, porque eu moro no outro bairro, ele também mora no outro bairro. Uma forma de eu me aproximar dele é quando a gente se encontrava no colégio. Almoçava junto, fazia tudo junto. Então, eu acho que acaba sendo a segunda casa. Realmente foi um baque para todo mundo, né? A gente que é professor de tempo integral, só ia Eu embora estava à falando noite. com os amigos, né, do mestrado, e a gente fez uma live, né, no Google Meet. E aí, os colegas falando, né, também das suas experiências. E um deles, né, disse assim, eu me sinto muito incomodada em dar aula online, né, no Google Meet, porque eu não consigo ver o meu aluno, eu não consigo perceber, né, no rostinho dele, porque muitos não mostram o rosto, né, ali, colocam só a fotozinha, a gente não consegue ver aquele aluno, a gente, por exemplo, quem já foi meu aluno sabe que eu não consigo sentar na sala de aula, né, então assim, eu só sei dar aula andando pelas cartinhas, pega no ombro, levanta a cabeça, menino, vai lavar o rosto, né, tira o fone de ouvido, solta isso aí, solta essa revista, né, bora, vamos, presta atenção à aula. Então assim, eu passo a aula toda andando em sala de aula, né, me movimentando, chamando a atenção deles para o quadro. Bora, gente, bora aqui, ó, isso aqui. Fazendo com que eles participem, né? Fazendo aulas o mais dinâmicas possíveis, né? Trazendo o aluno para participar verdadeiramente, ser o protagonista da aula, né? Que cada vez mais as nossas aulas têm sido assim. As metodologias ativas, né? Botando os nossos alunos para verdadeiramente trabalhar. E aí, eles assim, são diferentes, assim, o contato é diferente, né? Eles percebem dentro do Google Meet, né? Assim, os nossos professores, né? Colegas estavam relatando que é muito difícil, né? Você dar aula no Google Meet e não saber como é que o aluno está se comportando do outro lado. A gente não sabe se o nosso aluno está lá online com a gente no Google Meet, no celular, assistindo algum programa, né? A gente fica naquela, porque se menino, sai da televisão, vem pro Google Meet, né? Menino, solta a revista, vem pro Google Meet. A gente não consegue saber, né? Então, assim, a gente fica naquela angústia, né? Mas é o que a gente tem para agora, né? E, assim, a gente tem que ser feliz por E eu isso. acho que a gente até foi um progresso muito, muito grande, né? A minha coordenadora da área, eu não sei se ela está aqui, a Dani, né? A Daniela, ela estava até falando, né, para a nossa equipe, né, de linguagens e códigos. A gente, acho que foi surpreendido por um fato, né? Por essa pandemia, mas eu acho que foi um sucesso muito grande porque muitos alunos foram alcançados, né? A gente foi atrás de saber quem são os alunos que podem participar dessas aulas, né? Quem são os alunos que podem mandar uma atividade. A gente nunca foi de cobrar, de obrigar, né, aluno a fazer, você tem que fazer isso. Não, a gente era sempre mantendo esse foco, né? Para realmente continuar os estudos. Porque imagine, 3 meses parados em casa, sem estudar, sem apoio de professor, eu acho que ia ser pior. Né? E Priscila, é uma coisa muito importante, né, para a gente falar, é que a motivação, até a gente estava conversando no grupo da gente, né, acho que a Leia comentou sobre isso e tal, a gente estava, motivação é algo realmente que vem de dentro. A gente incentiva o nosso aluno, mas a motivação para ele estar estudando, né, para ele estar lendo um livro, para ele pesquisar, né, coisas novas, para ele fazer um curso, vem de dentro. Eu falo por mim, né? Eu tenho buscado de todas as formas motivação para escrever, né? Que meu professor não veja essa live, né? Meu orientador, para escrever a minha dissertação. Assim, é muito difícil, né? Nessa rotina de casa, de filho, né? De trabalho que a gente tem da escola, né? A gente que é PDT fica direto, de domingo a domingo no WhatsApp. Domingo a domingo, falando com o aluno.
Não é só de segunda a sexta, não. É domingo a domingo. Um aluno, professora, eu não consegui tal coisa, professora, eu não tô bem. A gente fica perguntando, tá bem? O que você tem? Como é que tá? E aí, sumiu essa semana, aparece nessa, na outra. Então, E assim, a gente... fora as chamadas, viu? Fora as chamadas. Meia-noite, uma vez eu tava fazendo uma atividade, né, da UES e tal. Aí, quando me espera, chamada perdida de vídeo. Aí eu retornei. Menino, quando eu abri 8 pessoas. Meu Deus, Teve como até Deus uma que eu proporcionou. participei contigo, né? Eu e tu, as Não duas. foi? Eu, Então, assim, vale, meu Deus, é vocês. isso. É isso, a gente tá direto conectado. Então, assim, até eu fico dizendo pro meu filho, ele, mãe, me dá teu celular, mãe, pra eu brincar. Com Davi, meu celular não é pra brincar. Realmente, às vezes, assim, eu tento mostrar pra ele que eu não quero que ele fique direto em celular, né? Sempre eu trago coisas pra ele fazer, pinturinha, né, desenho. Então, assim, eu mostro, filho, é porque a mamãe tá trabalhando. Então, assim, eu evito ficar muito no celular, mas, assim, quem é PDT, quem é professor nesse momento, não pode largar o celular. Porque é uma ligação. Hoje mesmo, nesse instante, eu tava vendo aqui as mensagens preocupada se os nossos alunos estão fazendo as provas, porque a prova era até 8 horas, né? E aí, tinha alguns que não tinham feito a prova ainda, antes de começar a live. Eu estava aqui preocupada, entrando pelo computador e falando aqui contigo. Então, assim, a gente fica naquela tensão para saber se o nosso aluno está ou não fazendo a atividade. Então, é todo dia via WhatsApp, né? A gente fica nessa preocupação. E como é que eu paro, me diz, para pensar e escrever minha dissertação? Então, assim, a motivação é algo que vem de dentro. De Né? Você dentro. tem Eu que acho que é se de pessoa para conscientizar. pessoa. É. Você tem que se conscientizar. E eu sempre tive uma motivação de dar continuidade às minhas coisas, né? Assim, eu tenho... O povo diz assim, você é muito inteligente. Não, não me considero inteligente, eu me considero esforçada. Né? Assim, eu fiz faculdade na UES, né, de biologia, fiz faculdade na UFC de farmácia, fiz especialização, né, porque eu fiz uma seleção, na época eu passei no concurso do Estado e fiz uma seleção para gestores de escola pública. Ganhei uma especialização, então ali vai, eu fiz uma especialização particular, sendo paga, né? Fiz outra especialização, você vai sempre buscando crescer, Melhoria, o né? Se progresso. especializar, progresso. E aí agora, né, que eu te fiz, tô quase concluindo, eu chego lá, concluindo o mestrado, e você também, Priscila, vai fazer o seu mestrado, eu tenho fé. E a gente, Vai dar assim, certo. vai sempre, professor, vai sempre buscando crescer, buscando se aprimorar. Tem um colega, a Ive, né, que estava nesse instante aqui, passou no doutorado agora esse ano. A gente tem vários amigos, né, do estado, que são doutores, né, mestres. Então, assim, a gente está sempre buscando crescer. E a gente Eu tava, incentiva os nossos alunos a isso, né? os meninos nessa semana tava falando assim, ai, não sei o que, tantos sonhos que eu tinha programado para 2020. Aí eu falei assim, meu amor, eu também. Eu passei 2 anos tentando estudar para passar num curso gratuito, né, da UES ou do INPA, tá? Eu passei no da UES agora. E aí, meu primeiro semestre acontece isso. Eu vou desistir? Não vou. Continuei estudando, perturbando a minha professora aqui. Obrigada, viu, Iana, pelo apoio, se ela estiver vindo. E eu acho que, assim, sonhos não são destruídos, né? Eu acho que a gente precisa realmente ir atrás para que eles sejam realizados mesmo. Porque eu acho que se a gente desistir, realmente, eu acho que lá a pessoinha por detrás, né? Que a gente não precisa dizer o nome, aquele que tá torcendo por você para você não O conseguir, invejoso, o né? O invejoso, invejoso. ele vai conseguir, ela não conseguiu, né? Poxa vida. Então, acho que a gente precisa realmente atrás desse progresso. E quando a gente fala, né, nas aulas, fala no WhatsApp, no Instagram, pega no pé de vocês, é para que vocês sintam esse senso de responsabilidade, né? Até uma competência socioemocional, né? Autogestão, a gente saber dirigir o meu tempo, né? Eu tenho 24 horas, o que que eu faço? Eu botei até uma enquete no meu Instagram, botei assim, o que que você vai fazer nas férias? Aí muitos disseram assim, eu vou dormir. Eu falei assim, mas dormir 24 horas? Não dá, né? São 24 horas, você não pode A dormir gente 24 aceita horas. que não fique estudando nas férias, né? Porque, por exemplo, o aluno do terceiro ano, a gente sabe, a gente orienta, né? Que não pare um mês inteiro sem estudar. Porque você pode dar uma estudadinha 1 a 2 horas por dia, certo? Uma leitura diária, né?
2 horas por dia, você ainda tem várias horas para você curtir, né? Das férias, curtir assim, né? Curtir dentro de casa, né? Como diz o outro. Curtir aquele ambientezinho ali, assistindo série, assistindo algum filme, né? Cada dia um filme diferente, curtir com a família. Então, você não deve deixar o aluno do terceiro ano, né? Se deixar, tô de férias, larga total dos livros. Faz um curso nas férias, é importante. Mas se você é a professora, eu não aguento, eu quero parar total de estudar, ok, a gente entende, né? Por toda uma questão de Eu acho ansiedade e tal. e também a questão de respeitar o limite, né? Eu estava conversando Exato. com um aluno do terceiro ano, ele falou assim, tia, eu tô esgotada. Eu não tô conseguindo mais. Eu falei assim, pois porque tá cansativo para eles, né, Priscila? Porque os nossos alunos também estão em casa. Então, eles estão tendo que ajudar mais os pais. No caso dos nossos alunos, que eram em tempo integral, eles passavam o dia inteiro na escola, né? Então, eles não tinham que lavar os pratos do almoço, que era a tia Fransquinha, né? As meninas, a Irene, né? Todas ali, né? Naquela limpeza, a Régia, toda, a Lili. Então, assim, naquela cuidado com a gente, né? Da comida, né? A gente manda um beijo para todas elas. Então, assim, elas sempre cuidando da gente. Então, os meninos não tinham que lavar os pratos, eles não tinham que arrumar a casa, né? Chegavam em casa já às 6 horas da noite, né? Pra fazer as atividades. Mãe, eu vou estudar, tem um monte de tarefa, mãe, né? Aqueles que tinham mais consciência ajudavam em alguma coisa em casa, os pais. E os outros não, iam tomar um banho, iam jantar e dali já iam estudar ou assistir TV ou ficar no celular. Mas, de qualquer forma, agora não, eles estão dentro de casa. Então, a mãe que bota moral, bora, menino, comeu, vai lavar teu prato, né? Então, eles estão tendo que ajudar em casa, eles estão tendo que cuidar das coisas. E até mesmo, muitas vezes, não tem um ambiente para estudar, né? Porque tem aquela movimentação de outros irmãos em casa, família. Tem até uma aluna nossa que disse assim, professora, eu tive que estudar eu estou tendo que estudar de madrugada. De madrugada, porque minha casa é tão barulhenta, é tão cheia de coisas, que eu estou estudando de madrugada, para que os meus... eu durmo durante a tarde para de madrugada estudar. E fico estudando até 3 horas da manhã, né? Então a gente teve que se adaptar, teve que mudar muita coisa, mas a gente vai conseguir, né, Priscila? A gente está conseguindo. Graças a Deus estamos com vida, estamos com saúde. Então, todos os dias agradecer, né? Primeira coisa, sermos gratos, né? Gratos pela nossa saúde ainda aqui, né? Estarmos bem. Gratos por tudo que temos, pela nossa casa. Né? E cada dia um relato de uma mãe para você. Uma mãe, eu ligando, né? Para as mães aí dos meus alunos do segundo B. Uma mãe, eu falando, né? Ai, tá difícil. Ela perguntou, minha filha, você como é que tá? Tal, eu tô vendo a rotina de vocês, professores. Vocês são guerreiros, tal. Aí eu falei, tá difícil. Ela, não, meu amor, você tá com vida. Tem tantas pessoas que nem emprego estão tendo. Você tá tendo emprego, você tá tendo vida. Agradeça ao Senhor e tudo, tal. Eu achei assim lindo, né? Ela falou, repasse para os outros professores, porque é um trabalho muito lindo que vocês estão fazendo. E realmente, eu tenho ansiedade, né? Assim, eu fui diagnosticada, né? Né? Minha amiga eu fui diagnosticada com ansiedade, né? Então, assim, eu tenho trabalhado essa minha ansiedade. Olha, amiga, vai limitar que o Instagram tá limitando. Falta 1 minuto para acabar. Pronto, pois a gente se despede aqui. A gente já passou, né? Vira o tua... Eu dormi, eu já virei pra cama para dormir. Vai, se despede. Então, a gente se despedindo, né? Assim, eu trabalho essa minha ansiedade fazendo várias coisas em casa, buscando, né? Como eu falei, agradecer, né? Ser grata, olhar para a natureza. Então, a gente precisa trabalhar nossa ansiedade para que a gente consiga passar dessa fase para outras fases e a gente saia de tudo isso, né? Com a cabeça boa, com o corpo bem. Então, um beijo para todos os nossos alunos todos que assistiram, né? Vai dar tudo certo. Obrigada, né? gente. A live vai ficar salva, né? Mandar um beijo aqui para todos da gestão que não puderam estar aqui, né? A Franci, a Ângela teve que sair, o Vinícius, né? A minha coordenadora Dani, aos nossos colegas, né? A Janete, a Léo, o Júnior, o Thiago, todo mundo. Se eu esquecer de alguém é porque tô aqui na... O Danley tá dizendo, começa de novo, para desligar e começar de novo. Obrigada, gente. Vamos fazer outra, né, Priscila? Vamos fazer outra. Eu gostei de fazer live, ó. Gostei de fazer live. Pois um beijo. Um beijo, amiga. Valeu.
Nada, amor. Beijo. Boa Tchau, noite, amiga. Valeu. gente. Beijo. Tchau. Tchau.